Vamos, em nome do Senhor Jesus, abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 1. Vamos ler dois textos. O primeiro encontra-se aqui em Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 16. Hoje o tema dessa ministração será: ser bom não basta. Não basta uma pessoa ser boa apenas. Diz assim a palavra, Isaías 1, verso 16: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu queria que você prestasse atenção aqui que Deus inspirou o profeta Isaías e Deus assinou embaixo. A boca do Senhor o disse. Agora, o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 18. Marcos 10, de 17 ao 18. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Presta atenção no que ele está dizendo aqui. Ninguém é bom senão um, que é Deus. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos, pedindo que o Espírito nos dirija nesta noite. Nosso Pai Celestial, confiamos a Ti a Tua palavra. Venha revelar aos nossos corações, ó Pai, a pessoa e a obra de Cristo. Nos leva, Pai, para Ele, para aquele que é perfeito, para que somente nele nós sejamos aperfeiçoados. Nos edifique nesta noite, nos dê espírito de sabedoria e de revelação para conhecermos o Teu Filho de uma forma plena. Fala conosco nessa noite, Pai. Fala pelo Teu Espírito, revelando e interpretando a Tua palavra para nós. Porque em nós não há nenhuma capacidade para compreender, entender e proclamar essa verdade se Teu Espírito não ministrar. Nós confiamos a Ti este tempo maravilhoso. Cremos que ela não voltará vazia para Ti a Tua palavra. Frutifique-a em nossas vidas, ó Pai. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, eu disse aqui sobre esse tema, não basta ser uma pessoa boa. Eu creio que todos nós aqui temos um conceito de bondade. Talvez pelas nossas atitudes com relação às pessoas aí fora, nós sempre queremos passar para as pessoas uma imagem de que nós somos bons. O mundo aí fora, eles precisam de passar uma imagem de que são bons para que eles então sejam aceitos. Mas em realidade espiritual, bom, diz as Escrituras, só tem um, que é Deus. Claro que, talvez por um processo educacional,
talvez por um processo comportamental de bondade, ensinar bondade para uma pessoa, ela certamente vai se tornar uma pessoa aparentemente boa. Ela vai realizar coisas boas, ela vai ser muito educada. E é tão bom você conversar com uma pessoa educada, uma pessoa cortês, uma pessoa simpática, uma pessoa empática. Tudo isso nós podemos aprender. A psicologia ensina a empatia. Você sentir a dor do outro, se colocando no lugar da outra pessoa. Isso faz com que nós sejamos então educados. Porque Deus nos fez com afeições. Então nós temos afeições, nós temos sentimentos, mas o ponto de vista, o prisma de Deus com relação a este mundo que é de homens e mulheres, crianças, jovens e adultos, idosos, é de que não há ninguém bom. Ninguém pode dizer, eu sou uma pessoa boa. Segundo o nosso prisma, nós somos, aparentemente, eu me considero uma pessoa boa. Você certamente se considera uma pessoa boa. Mas a nossa bondade, ela não vai nos levar para o céu. Por isso que não basta você ser bom. Você viver uma vida boa nessa terra, uma vida correta, uma vida adequada, vai manter você fora da cadeia, mas não vai manter você fora do inferno. Isso é muito claro. Se você estudar a vida de Jó, vai perceber exatamente isto, que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Uma pessoa assim, do ponto de vista humano, nós certamente podemos julgá-la como uma pessoa boa, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que anda em retidão, que é íntegra e que ajuda as pessoas. Obviamente nós então vamos concluir, essa é uma pessoa boa. Mas se fosse para o pai tirar uma conclusão dessa pessoa, certamente ele diria, não, esta aí não é uma pessoa boa. Estão me compreendendo, irmãos? Todo o processo religioso tem uma tendência de tornar as pessoas boas e melhores. Este é o esquema da religião. É para que, quando você começa a frequentar uma igreja evangélica, você vai aprender das Escrituras e vai se tornar uma pessoa melhor, sua família melhor, seu trabalho vai ser muito melhor, certo? Deus diz que é errado. Irmãos, nós vamos ver aqui alguns textos específicos da Palavra de Deus mostrando que uma pessoa que se acha boa, ou que pelo menos ela acha que vive de uma forma bastante boa nessa terra, Deus vai aceitá-la, Deus vai recebê-la. Não vai recebê-la. Porque existe pecador bom e existe pecador ruim. Qual que é a diferença de um pecador ruim para um pecador bom? Nenhuma diferença. Ambos são pecadores. A palavra fala que Deus colocou todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos. Aquele texto do jovem rico que chegou para Jesus e disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Se você ler ali aquele Marcos capítulo 10, o texto que nós lemos do versículo 17 até o 26, você vai perceber que aquele jovem guardava os mandamentos, porque Jesus perguntou para ele, você sabe os mandamentos? E ele citou todos os mandamentos para Jesus. Então, ele disse assim, mas o que me falta ainda? Sempre vai faltar alguma coisa enquanto uma pessoa não descansar na suficiência da palavra de Deus, ou em outras palavras, enquanto ela não nascer de novo. Enquanto ela não nascer de novo. Vocês se lembram quando Adão pecou? Todos aqui sabem, se recordam, como que se chamava o fruto daquela árvore. Era do conhecimento do bem e do mal. Todo ser humano nasce com esta árvore dentro de si, com as duas raízes, bem e mal. Claro que a vontade do Pai era que Adão comesse do fruto da árvore da vida. Então, se ele tivesse comido,
ele teria a vida de Deus dentro dele. Agora, porque ele se rebelou contra Deus, Eva, claro que foi enganada, mas Adão não foi enganado. Ele comeu porque ele quis comer, ele ingeriu para dentro de si o fruto do conhecimento do bem e do mal. E todos nós nascemos com essa natureza adâmica que é do bem e do mal. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14, ele vai dizer o seguinte: eu nem mesmo compreendo o meu modo de agir, porque eu não faço o que quero, mas aquilo que não quero, isso eu faço. Eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Você se lembra que o bem e o mal está ali guerreando na vida do apóstolo Paulo? De onde que vem este bem e este mal? Eu creio que todos aqui podemos dizer que somos pessoas boas, mas você sabe que em algum momento você fica admirado, ou pelo menos quem está ao derredor de você vai ficar admirado com as suas atitudes grosseira, com a sua atitude muitas vezes que desmentem aquilo que você às vezes professa. Está me compreendendo? Porque, irmãos, esta árvore do conhecimento do bem e do mal, todo ser humano nasce com ela. E Jesus Cristo veio para tirar esta entidade espiritual, porque o pecado em nós é uma entidade espiritual. Então ele arrancou de nós esse pecado, essa bondade nossa e essa maldade nossa. O Theodore Austin Sparks, naquele livro, Testemunho do Senhor, a necessidade do mundo, ele diz que quando Cristo morreu na cruz, ele não apenas crucificou a minha maldade, ele também levou à morte a minha bondade, porque a minha bondade, juntamente com a maldade, ela está totalmente contaminada com o pecado. Então é necessário que ela seja aniquilada, seja extirpada. Então ninguém pode dizer que eu sou uma pessoa boa. É boa do teu ponto de vista, ou às vezes, quando você se torna muito bonzinho lá fora, as pessoas vão julgá-lo uma pessoa boa. Mas você sabe que você não é bom. Você sabe que você é ruim por natureza, que você é mentiroso, que você às vezes tem uns ataques de nervosismo, você fica muito bravo, às vezes quebra as coisas, às vezes chuta o cachorro. É mal, a nossa natureza ela é terrível. Você quer ver quando as pessoas começam a nos humilhar, começam a nos cutucar, começam a nos provocar, começa a dizer o seguinte: eu não quero ter mais a tua amizade. Mas a gente já começa a ficar de uma forma irritado, nervoso, aí começa a ter alterações no nosso organismo e por aí vai. Irmãos, segundo Jesus, não existe homem bom. Esse é o diagnóstico que Jesus deu para aquele jovem rico, dizendo: ninguém é bom. Por que você me chama bom? Ninguém é bom. Bom só é um, que é Deus. Se só bom é Deus, consequentemente todos nós somos maus. Isto parece ser bastante radical, mas é verdadeiro. Porque, irmãos, em face do pecado, a nossa pretensa bondade humana, ela encontra-se acometida pelo egoísmo. Por que nós sofremos? Porque nós somos egoístas, nós queremos as coisas para nós, é meu, é minha, e se alguém tenta roubar aquilo de nós, nós ficamos chateados, ficamos bravos, nós começamos a torcer contra, está me compreendendo? Para aquela pessoa. Então, bondade é algo particularmente divino, só Deus que é bom. E a Bíblia, se você ler os 150 salmos, pegando um caderninho e anotando tudo aquilo que concerne a bondade de Deus, você vai encher muitas páginas. Mas abra comigo, por favor, nos Salmos 136, deixa eu ler aqui apenas o versículo 1.
Salmo 136, verso 1. Aqui, ele nos chama para rendermos graças ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia, essa palavra misericórdia, no original hebraico, é bondade. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deus aqui chama a responsabilidade para si, Ele é o Deus bom, e a bondade dEle dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia ou a sua bondade dura para sempre. Ele é bom. Deus é o único bom em si mesmo. Entende? Agora, nós só podemos ser bons com a bondade de Deus em nós, com a vida de Deus em nós, com a vida de Cristo em nós. Sem a vida de Cristo, a palavra fala, irmãos, que tudo que o homem faz, naquilo que concerne a caridade, para mostrar para as pessoas que ela é uma pessoa boa, a Bíblia vai dizer, 1 João, que aquilo lá são obras malignas. Mas como assim? Esse Deus então é muito radical? Exatamente. Tudo que nós fazemos de bom para as pessoas, que seja fora de Cristo, nós estamos realizando obras malignas. Um pecador, eu conheço, irmãos, muitos, e tenho muitos colegas ímpios, que eles fazem muitas caridades. Eles compram aqueles mantimentos para as famílias, ajudam famílias, pagam cirurgias de famílias, e ajuda tantas outras pessoas. Como que Deus vê aquelas obras? Não foram feitas em Deus, aquelas obras são obras malignas, porque a sua origem foi naquela semente que foi plantada dentro do homem, do bem e do mal. Então, faz o bem com o mal mesclado dentro de si. Então, aquela obra se torna uma obra maligna. Isso é algo terrível. Isso é radical. Mas, queridos, Deus é radical, Cristo é radical, a palavra de Deus é radical, o Evangelho é radical. Não pode ser vendido por menos. Não é assim? Claro que quando nós ajudamos uma pessoa, qualquer pecador, qualquer ímpio, se ajudar, fazendo caridade para as outras pessoas, elas vão se sentir bem. Aplaca um pouco a sua consciência. Ela tem um sentimento como que eu fiz uma boa ação. Ela se sente uma pessoa piedosa, não é assim? Olha, temos que ajudar as pessoas. Este é o processo educacional religioso maligno. Temos que ajudar as pessoas. Irmãos, se você ajudar uma pessoa fora de Cristo, você está sendo um traidor de Cristo. As nossas boas obras, que temos que realizá-las, Efésios 2:10, a palavra fala assim: porque nós somos feitura dele, poemas de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, todas as obras que nós iremos realizar, Deus já preparou para que nós a realizássemos de antemão. Então, eu não preciso de que alguém diga para mim que eu tenho que fazer boas obras. Se eu sou filho de Deus em Cristo Jesus, se eu passei pelo Evangelho, se eu já criei em minha inclusão no corpo de Cristo, o velho homem foi crucificado, eu ganhei a sua vida pela ressurreição. Então agora, o próprio Pai vai designar, vai colocar as obras que eu devo realizar, e eu farei essas obras na força e na dependência do Espírito dele, e a glória vai para ele. Depois, lá na glória, receberemos a recompensa. Agora, muitos querem receber a recompensa aqui. Quando vocês estão assistindo de repente um telejornal, algum programa esportivo, normalmente aqueles jogadores ou uma pessoa muito rica começa a ajudar as pessoas. Interessante que a imprensa vai lá para filmá-los, entrevistá-los. Eles dizem assim: nós temos que ajudar os menos favorecidos.
Irmãos, qual é a recompensa deles? De serem vistos pelos homens. Porque Jesus disse assim: quando você fizer bem a alguma pessoa com esta mão, não deixa essa outra aqui ficar sabendo. Porque quando nós de fato fazemos algo e queremos que todos conheçam, nós estamos querendo o aplauso das pessoas. Nós queremos que as pessoas nos reconheçam como pessoas boas. E Jesus diz que não há ninguém bom. Você sabe que você é ruim. Você sabe que você tem uma natureza aí tiririca. Que essa natureza, irmão, se não for tratada pela cruz, ela ocupa o lugar de Cristo. É o nosso eu. O eu tem que estar na cruz. Paulo disse assim, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se não é eu quem vive e Cristo vive em mim, é Ele quem vai fazer as obras através de mim. Vocês estão me entendendo? Por isso que o cristianismo ele não tem peso. Então, queridos, Deus ele é bom em si mesmo. Ele é a causa e o desenvolvimento de qualquer expressão verdadeira de bondade. Lá em João capítulo 3, versículo 26, a palavra fala assim que tudo que nós recebemos vem de Deus. Tudo que você recebe, tudo que vem em tuas mãos, é Deus quem lhe concede. Agora, Deus é bom. E Tiago 1, versículo 17, abra lá comigo. Tiago, capítulo 1, versículo 17, temos aqui uma declaração fundamental. Tiago 1, versículo 17. Eu vou ler o 16 também, que diz algo importante, para a gente não se enganar. Diz assim a palavra, Tiago 1, versículo 16 e 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Aí ele vai dizer por quê. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo, graças ao Senhor, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Agora aqui é algo maravilhoso para quem é filho de Deus. Queridos, Deus ele é bom. Deus ele é bom eternamente, de geração em geração. Deus nunca vai deixar de ser bom. Então, irmãos, lembra quando Paulo escreveu aos Colossenses? Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, tudo que nós precisamos está na pessoa de Cristo. E ele diz aqui, e toda boa dádiva. Por que toda boa dádiva? O que é dádiva? Todo presente, toda bênção vem lá de cima, e todo dom perfeito, por que toda boa dádiva? Porque Deus é bom e Ele só nos dá coisas para o nosso bem. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Onde não há sombra de variação e nem mudança. Ele não muda, Deus é bom, é o único que é bom. Sabe por que você está aqui nessa noite hoje? Porque Deus é bom. Sabe por que você tem boa saúde hoje? Porque Deus é bom. Sabe por que você tem um lar? Porque Deus é bom. Você tem filhos? Porque Deus é bom. Ele é bom, nós não somos. A vida dele em nós nos torna pessoas, homens e mulheres bons. Queridos, Deus nunca vai deixar de ser bondoso. Nunca. Porque a Bíblia diz que Ele não muda. Então Ele é Deus bondoso. Mesmo quando eu e você, nós demonstramos rebeldia, mesmo quando de fato nós pisamos na bola, Ele se mostra bom. Queridos, o ser humano, em realidade espiritual, apesar do pecado e de sua maldade essencial,
ele pode ainda praticar coisas boas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Em Mateus, capítulo 7, versículo 11, veja o que Jesus Cristo disse aqui, irmãos, é algo que nos chama muito a nossa atenção. Então, nós somos capazes de praticar atos de bondade. Jesus, então, certa ocasião, ele disse o seguinte, Mateus 7, versículo 11, ele disse assim, olha, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Eu queria que você prestasse atenção nessa expressão aqui. Ora, se vós que sois maus, essa palavra sois maus no original significa poneros, que significa se vós, eu vou aqui ler para vocês como está no grego, se vós que sois de origem maligna, sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos, aí entra o outro aspecto. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Sabe o que isso aqui significa, olhando para esse versículo aqui no Sermão do Monte? Sabe o que esse versículo traz para nós? Nós nascemos neste mundo com a natureza pecaminosa, perversa e mal, ela foi crucificada, foi morta. Mas aqui, segundo Jesus, ele disse assim, ora, se vós que sois maus, ou de origem maligna, assim está no original, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai. Se Ele está nos chamando que somos filhos dele porque queremos em Cristo, Ele ainda nos chama de maus. Está me compreendendo? Então, como que nós vamos ser bons? É quando, de fato, a nossa alma for totalmente rendida a Cristo. O Espírito nosso foi regenerado, nós somos filhos de Deus. Mas o problema é que você e eu, nós somos uma alma. A nossa alma, ela é implicante. A nossa alma, ela é preconceituosa. A nossa alma, ela não sabe se regozijar com a felicidade dos outros, porque a felicidade dos outros às vezes nos incomoda. Nós temos que ser sinceros, não é assim? Porque ele sim e eu não? Por que ele está crescendo materialmente e eu não? Isso chama-se inveja. Então tudo isso faz parte da alma do homem, inveja, mentiroso, nervosismo, ansioso. E Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Essa ansiedade faz com que os nossos olhos sejam vendados e nós não conseguimos ver o cuidado do Pai nas nossas vidas. Irmãos, nós de fato sabemos muito a respeito da cruz, mas são poucos aqueles que vivem uma vida de crucificado. Vida de crucificado é viver uma vida de cruz, é não mais eu, mas Cristo. Cristo é o verdadeiro bom que habita em nós, e a bondade dele que vai se manifestar. Queridos, bondade humana não leva ninguém para o céu. Uma vida religiosa não leva ninguém para o céu. Está tão claramente aqui num texto, deixa eu falar para vocês de uma pessoa aqui admirável. Atos capítulo 10. A bondade humana, irmãos, ela não é suficiente para ele ser salvo. Nem mesmo um religioso ele pode ser salvo em si mesmo, pelas práticas religiosas. A Bíblia registra aqui a interessante conversão de Cornélio. Atos capítulo 10, versículo 1. Vamos ver aqui as características deste homem. A palavra de Deus, ela mostra para nós assim, olha. Verso 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha só,
Este homem tinha responsabilidades. Ele era centurião, ele era chefe de 100 soldados da corte chamada italiana. Versículo 2 fala que ele era o quê? Piedoso. Aqui no original a ideia é de religioso, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, caridade ao povo, e de contínuo orava a Deus. Irmãos, este é um homem bom do ponto de vista humano? Sim, mas como que Deus olhava para Cornélio? Como um homem mau. Porque tudo que Cornélio fazia aqui era feito por ele mesmo. Você está me entendendo, irmãos, que não adianta você ser piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e dar muitas esmolas ao povo e orar a Deus continuamente. Isso não faz de você um novo nascido. Para uma pessoa se tornar filho de Deus em Cristo Jesus, ela tem que crer que foi atraída no corpo de Cristo, e ali foi crucificada junto com Cristo, e morreu com Cristo, e foi sepultada com Cristo, e ao terceiro dia, juntamente com Cristo, foi ressuscitada e assentada nos lugares celestiais junto com Cristo. Agora, irmãos, aqui Cornélio, ele tinha tudo isso. Não é uma pessoa muito boa? Então, quem veio, eu já vi e li muitos livros e muitas pregações dizendo que este homem era um homem salvo. A Bíblia diz que não era. Eu vou mostrar para vocês aqui. Bondade não leva ninguém para o céu. Nós fingimos ser bons para as pessoas. Jesus, ele foi tão claro com os religiosos de sua época. Ele disse assim: raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Vocês acham porque vocês estão orando na praça, porque vocês observam a lei? Mas, queridos, vocês estão colocando aí um monte de fardo pesado nas costas dos discípulos, mas vocês mesmos nem com o dedo quer movê-los. Claro que do ponto de vista humano aqui, Cornélio era uma pessoa muito boa. Olha só, ele era piedoso, temente a Deus. Ele dava esmola ao povo, não para uma pessoa, mas ao povo. Um homem notório, um homem reconhecido. Quem que era Cornélio? Cornélio era um homem bom. Olha, por quê? Ele ajuda todo mundo. É um homem caridoso, um homem piedoso, ele é religioso, ele de contínuo ora a Deus. Mas sem novo nascimento, Cornélio, se não nascesse de novo, ele ia para o inferno. Quando, então, Deus trouxe uma visão para ele, que ele tinha que mandar alguém chamar Pedro. Ele era tão piedoso que ele enviou um soldado seu ali. Olha a característica do soldado aqui, olha. Vamos ler aqui no versículo... me ajuda aqui o soldado piedoso que ele enviou para lá. 7. É isso. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Então ele era tão piedoso que o soldado ali seguiu o exemplo dele, era muito piedoso. Então você é piedoso, vou enviar você para chamar Pedro. Por que que Deus então pediu para que ele chamasse Pedro? Então, quando Deus se revelou a Cornélio, dizendo o seguinte: olha, você precisa ouvir o Evangelho da Graça, manda chamar Pedro, que está na casa tal. E o Senhor começou a tratar com Pedro, porque Pedro, ele não se relacionava com gentil. Gentil para o judeu é igual ao cachorro. E a oração do judeu é assim: Senhor, graças te dou porque eu não sou mulher, porque eu sou homem e não sou cachorro. Olha só, mulher para os judeus não tem valor. Tem valor só para procriar, para satisfazer o homem, e nada mais do que isso. E graças a Deus pelas mulheres que nasceram aqui da banda de cá do Oceano Atlântico. Pessoas que estivessem lá na Judéia, as mulheres, terrível, perseguidas. Muito bem. E aí depois o que foi que aconteceu? Quando o Senhor foi tratar com Pedro, desceu aquele lençol com 4 partes,
cheio de animais ali, muitos imundos. Deus disse para Pedro: mata e come. Não, Senhor, nunca entrou na minha boca coisa comum e imunda. Aí Deus disse para Pedro: não considere comum ou impuro aquilo que Deus purificou. Aquilo que Deus purificou não é mais comum, não é mais imundo, agora é purificado, agora é santo. Irmãos, nos nossos dias nós temos visto muitas pessoas que são religiosas, mas que nunca nasceram de novo. Quando elas veem aqueles bandidos, assassinos, estupradores, que matam crianças, que matam mulheres, matam filhos, aqueles homens que o Francisco, maníaco do parque, que creu no Senhor, recebia lá o jornal lá de Londrina, o Semeador, e ele leu, creu, o irmão Glênio foi visitá-lo, ele confessou sua morte com Cristo. Conversávamos com um grupo de pessoas religiosas, aquele lá tinha que ir para a pena de morte, tinha que morrer aquele monstro. Ele creu no Senhor. Então, não torne comum ou imundo aquilo que Deus purificou. Se Francisco, maníaco do parque, creu em Cristo Jesus, você vai viver com ele eternamente, porque ele é teu irmão em Cristo. Agora, se você não quiser viver com ele, você vai para o inferno. O maníaco do parque vai para a glória, porque ele creu e confessou sua morte e ressurreição com Cristo. Nós somos muito bons, nós não podemos conviver com pessoas más. Irmãos, nós conhecemos quem nós somos. Nós somos a pior espécie deste mundo. Fomos amados pelo Senhor. Ele deu seu Filho para mim e para você. Que a palavra fala em Isaías 41, 24: eis que sois menos do que nada. Irmão, isso é muito duro, dói, machuca. Mas Deus quer que nós reconhecemos que somos isto mesmo, para que Ele possa ser tudo em nós. Muito bem, chegando lá, vieram com o apóstolo Pedro, mais algumas pessoas. Então, olha aqui no capítulo 10, versículo 34, Pedro começou a pregar para eles, na casa de Cornélio, porque quando Pedro chegou lá na casa deles, a Cornélio já tinha reunido ali os seus parentes, seus amigos mais íntimos, né? E agora, veja o que Pedro disse aqui no versículo 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço. Agora Pedro reconhecia, por verdade, porque Pedro conhecia apenas que Deus não faz acepção de pessoas, mas agora Deus, o Pai, havia designado Pedro para ir na casa de um gentil. Então Pedro disse assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, então eu também não posso fazer. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Ele começou seu discurso assim. E aí, veja o que ele disse aqui, 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. O que Pedro pregou para eles? Morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Pregou o evangelho. Muito bem. E aqui, observa aqui o versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Aqueles judeus ficaram admirados, porque os gentios, este povo imundo, Deus concedeu a eles que crescem no Evangelho da Graça, que morreram e ressuscitaram com Cristo e receberam o Espírito Santo. Então, irmãos, Cornélio precisava
de ouvir este evangelho para se tornar filho de Deus. Porque depois, quando Pedro foi dar o seu testemunho para os irmãos judeus, os outros discípulos e apóstolos, sabe o que Pedro disse para eles? Capítulo 11 de Atos, versículo 12, disse assim. Então aqui Pedro está falando diante daqueles irmãos, e Pedro disse assim: então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope, e manda chamar Simão por sobrenome Pedro. Agora olha aqui: a qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Então Cornélio não era um homem regenerado, não era um homem salvo. Ele era bom, temente a Deus, ele era piedoso, orava de contínuo a Deus. Então as pessoas podem rezar, podem orar a Deus sem ser nascida de novo. Elas têm um conceito de que são filhos de Deus. Mas, irmãos, para ser filho de Deus é necessário nascer de novo. Jesus foi tão claro para Nicodemos, o mestre em Israel: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E para nascer de novo é necessário morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo, senão você está perdido eternamente. Irmão, não brinque com a sua alma, ela é eterna. Ela é eterna. Cristo já realizou uma obra. Quando nós cremos que fomos incluídos em Cristo, lá na cruz, Ele morreu, nós também morremos, porque nós somos crucificados junto com Ele, fomos sepultados, ressurgimos com Ele. Agora Ele começa em nós uma boa obra, para nos transformar, para salvar inteiramente a nossa alma. Ele já começou uma boa obra em nós, irmãos. Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. E aí Pedro fala aqui no versículo 15: quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então a mesma experiência que Pedro e os discípulos tiveram, a casa de Cornélio também teve. Queridos, não importa se você é bom ou se você é ruim, você precisa crer em seu novo nascimento em Cristo Jesus. Por quê? Romanos 3:23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa palavra todos pecaram, muitos pensam que é só os maus. Todos pecaram envolve os bons, envolve os ruins também. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas, né? Então, precisamos, de fato, de crer em nosso novo nascimento em Cristo. E não é pelas nossas obras que nós praticamos. Lembra de Efésios, capítulo 2, versículo 8? Que diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. É salvo pela graça. Irmãos, a graça é muito injusta para os religiosos. Como que Deus pode salvar aquele desgraçado, aquele bandido, aquele ladrão, aquele assassino? Deus está sendo muito injusto, não é assim? Mas a graça é exatamente isto. A graça veio para a gente falida. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio buscar pessoa boa. Deixa os bons ir para o inferno, porque lugar de pessoa boa é no inferno, lugar de pecador é na glória. Jesus morreu pelos pecadores, e incluiu os pecadores, porque hoje em dia as pessoas nem se consideram mais pecadoras. A psicologia tem trabalhado muito neste aspecto. Não, isso aí chama o pecado de doença. Não, irmão, é pecado, temos que dar nome, é pecado, é pecado. A graça de Deus, ela não encontra homens aptos para serem salvos, mas a graça de Deus encontra homens aptos para recebê-la.
Estão me compreendendo? Há uma grande diferença aqui. Então, muitos que haviam crido no Senhor e foram salvos pela graça, de repente começaram a se envolver, a começar a dar ouvidos a um grupo de pessoas que veio lá da Judéia pregar para eles, uns religiosos. Abra aí em capítulo 15 do livro de Atos, dizendo que eles tinham que ser circuncidados para serem salvos. E aí, olha só, Atos 15, 1 e 2 diz assim a palavra: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Por isso, irmãos, se Jesus ele foi muito claro: permanecei em mim, permaneçam na minha palavra, porque se você tirar os olhos da palavra, você será levado por todo o vento de doutrina estranhas. Olha aqui, eles ensinavam aos irmãos. O que eles ensinavam para os irmãos? Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Olha aqui, olha o engano terrível aqui. E hoje em dia, dentro das igrejas, este engano está reinando assim: temos que fazer campanha para isso, você tem que sacrificar aquilo, você tem que... Para com isso, irmãos. A salvação é inteiramente pela graça, pela graça. Agora veja o versículo 2: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Tem que circuncidar? O pessoal da Judéia diz que tem que circuncidar, estão nos ensinando. Então levaram essa questão para os discípulos, para os apóstolos que já estavam mais experimentados. Aí o apóstolo Pedro tomou a palavra e disse aí nesse mesmo capítulo, no versículo 7, ele disse assim: havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu para vós, Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Quando foi isso? Quando Deus deu para Pedro a chave do reino dos céus, e também foi para os gentios. E aí Pedro continua dizendo: ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Fomos salvos pela graça. Irmãos, vamos parar com isso. Nós temos que fazer alguma coisa para Deus para sermos aceitos? Não. Deus não requer um desempenho da nossa parte para sermos salvos. Se você pudesse se salvar a si próprio pela sua bondade, pelas suas boas obras, Deus não enviaria o seu Filho para morrer numa cruz. Jamais, irmãos, jamais. Mas não tem outro caminho. Para que eu e você seja salvo, é necessário crermos que morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Se essa não for a sua experiência, você está perdido, e perdido eternamente. Agora, queridos, como que Ele nos torna pessoas boas? Como que Ele nos faz pessoas boas? Deixa eu voltar de novo aqui. A obra na cruz. Irmãos, a obra da cruz ela foi tão perfeita que ela erradicalizou a nossa natureza perversa de uma vez por todas. Ele crucificou-nos junto com Ele. O nosso pecado foi destruído lá na cruz. O pecado que é a fonte que produz pecados. Muito bem, ressuscitamos com Cristo. Quando alguém crê no Evangelho da Graça, que morreu e ressuscitou com Cristo, o que ela vai receber é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele traz para dentro de cada um de nós que cremos o quê? Ele traz toda a Trindade. Em João 14, 23, a palavra fala assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra.
Meu Pai o amará e veremos para ele e faremos nele morada. E o que mais que o Espírito Santo vai trazer? Tudo aquilo que é divino. Lembra que Jesus disse assim para aquele jovem rico: por que me chamas bom? Bom só tem um, que é Deus. Lembra? Quando eu creio que eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Não apenas o Filho, mas o Pai habita em mim. O Espírito habita em mim, o Filho habita em mim. E o que ele traz para dentro de mim? Agora, o último texto, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Diz assim a palavra. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor. Aqui amor é agapau. Agora você pode e tem condições de amar até os seus inimigos, não com o seu amor humano, mas com o amor divino. Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito são lá de cima descendo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, olha a palavrinha aí, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então agora, quando nós temos Cristo, nós temos a bondade, mas não é uma bondade nossa, é a bondade dele, uma bondade perfeita, uma bondade divina. Agora, tudo que nós iremos realizar e fazer é com base naquilo que ele é em nós. Cristo é o meu amor, Cristo é a minha alegria, a minha paz, a minha longanimidade, a minha benignidade, a minha bondade, a minha fidelidade, a minha mansidão e o meu domínio próprio. Cristo é tudo em mim. Agora, por outro lado, irmãos, conforme diz o irmão Oswald Chambers, ele disse assim, que a raiz do pecado é a secreta desconfiança de que Deus não é bom. Aí está a raiz do pecado. Mas, quando o Espírito nos convence que nós não somos bons, nós vamos entrar em desespero. Senhor, tem misericórdia de mim. Revela-me a obra na cruz. Que ali na cruz eu perdi a minha velha natureza, boa e má, e ganhei a de Cristo, que é boa, que é eterna, que é divina. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado mais uma vez, porque podemos nos reunir debaixo do nome do Senhor Jesus. E nós sabemos, ó Pai, pela Tua palavra, mediante a interpretação do Teu Espírito, que não há ninguém bom. Bom só há um, que é Tu mesmo. Mas Tu decidiste vir habitar dentro de nós. E queremos viver a Tua bondade. E que as pessoas vejam em nós a Tua bondade. Para que essas bondades, quando for expressas através de nós não venhamos procurar o reconhecimento. Nós não venhamos desejar o aplauso. Oh Pai, muito obrigado, porque nós temos aquele que é bom amor morando em nós. É Ti mesmo, é o Teu Filho, é o Teu Espírito. Agora, meu Pai, mais uma vez eu te peço, frutifique a Tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.